Salve, salve, querido e querido ouvinte, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Estrangeiro, o podcast de política internacional do Brasil de Fato, essa nossa iniciativa, esse nosso espaço especial para discutir, debater e te informar sobre os principais fatos do noticiário estrangeiro, sempre com o nosso jeito, com o nosso olhar, uma visão popular do mundo. Eu sou o Lucas Stanislau, tá aqui comigo ele, querido colega, grande figura humana, companheiro de todas as horas, Rodrigo Chagas. Quer dizer, Rodrigo, que Durão voltou do Haiti, mas já logo entrou de férias. Incrível. Passagem meteórica aqui, só volta em setembro, é isso? Incrível, não vou negar que invejo a trajetória de Rodrigo Durão, direto do Haiti pras férias, perfeito. Tá perdendo muito, porque o episódio de hoje tá muito especial, né, Rodrigo? Mas tô feliz de estar de volta aqui, Lucas, mais uma semana. Muito bom. Pra anunciar que o Estrangeiro é feito por nós, aqui da redação do Brasil de Fato, mas também por um time de correspondentes globais do Brasil de Fato, do Sul Global, na China, na Rússia, na Venezuela e também em Cuba. O Estrangeiro, lembrando, para quem tá chegando agora, vai ao ar toda quarta-feira, às 11 da manhã. E você também pode nos acompanhar no YouTube, do Brasil de Fato, no Instagram, no Facebook, no X. E o episódio também fica disponível nas plataformas de áudio, como o Spotify, por exemplo. É isso, lembrando que a gente tem o luxo de estar ao vivo na rádio Brasil de Fato, FM 98.9 para toda a Grande São Paulo. Então, manda aí sua mensagem, seu comentário, sua pergunta, por onde quer que você esteja ouvindo o Estrangeiro, que a gente quer falar contigo, a gente quer te ouvir. Quer derrubar as fronteiras aí que nos separam, ouvintes e apresentadores e também os povos do mundo. Vamos lá, Rodri, o tema tá espinhoso e tá, apesar de ser estrangeiro, tá bem nacional hoje, né? É verdade, a gente até tava brincando que tá cabeludo. Cabeludo. Na verdade, a gente não sabe, como se trata de Trump, a gente não sabe se é cabelo ou se é peruca. Teríamos que dar uma checada, né? Mas o tema se impôs pra nós essa semana, essa é a verdade, né, Lucas? A gente, durante a semana passada, foi surpreendido pela notícia de uma taxação de importações brasileiras para os Estados Unidos de 50%. Essa notícia nos pegou de surpresa, mirava abalar o Lula, mirava forçar uma anistia, pressionar o STF, mas aparentemente não surtiu efeito, nem governo, nem STF demonstraram grandes abalos, recuos, né? E aí a gente justamente vai discutir isso. Foi um tiro no pé para a extrema-direita brasileira? Né, também um pouco do impacto dessas sanções do Trump, né, nas últimas semanas algumas ameaças também para correlação de forças da geopolítica mundial. Esse é o tema do Estrangeiro dessa semana. Maravilha. E quem que é que vai ajudar a gente a compreender melhor essa história, hein? Eu vou começar chamando para conversa, chamando para roda o nosso correspondente do Brasil de Fato na Venezuela, o Lorenzo Santiago, ele que está acostumado a viver num país sancionado e a cobrir ameaças e ataques do Trump aí da Venezuela, né, Lorenzo? Venezuela é alvo preferencial e recorrente dos ataques do Trump. Agora, a pergunta que eu faço para ti, para tu chegares aqui na roda é: dá para confiar na palavra do Trump? Essas sanções, essa taxação de 50% vai entrar em vigor em 1º de agosto? Ou é mais um blefe do presidente dos Estados Unidos? Fala, Rodrigo, fala, Lucas, todos os ouvintes do Estrangeiro, mais esse episódio dessa semana. É um episódio que dialoga muito com a nossa última conversa, né? A última vez que eu estive no Estrangeiro, a gente falou bastante sobre sanções e sobre o bloqueio promovido pelos Estados Unidos. Não foge muito disso dessa vez, né, Rodrigo? Acho que em primeiro lugar, é importante dizer que o Trump, né, e os Estados Unidos em um geral tem uma política de ofensiva quando sente que a sua hegemonia está ameaçada, né? Então, de alguma maneira, já respondendo a sua pergunta, é possível confiar na palavra do Trump e dos Estados Unidos em um geral, né, nessa política das relações exteriores da Casa Branca. Justamente por isso, porque medidas protecionistas ou altamente protecionistas da economia dos Estados Unidos são registradas desde o Hamilton, desde os fundadores dos Estados Unidos, né? Não é uma coisa nova da política estadunidense, principalmente na sua relação com outros países, né? A gente já viu também isso nos anos 70, os Estados Unidos começar a sentir um pouco uma ameaça da sua hegemonia, né? Tanto política quanto financeira, e a partir daí então colocar impor taxas mesmo, né, tarifas, e também algumas outras medidas que ajudem a indústria estadunidense frente a essas outras ameaças, e que agora, né, com a China principalmente, os Estados Unidos novamente se vê nessa situação, né, se não ameaçado no sentido de perder
a sua liderança global, mas pelo menos tendo que dividir essa liderança, né, hoje em dia com a China. Então, num primeiro momento, acho que é uma medida, uma ofensiva do Trump que, de alguma maneira, a gente pode esperar, né? Com a Venezuela isso aconteceu nos últimos meses, né? Acho que entra um pouco do que você falou, um pouco de blefe também, né? Então o Trump vai testando até onde ele consegue ir, até onde os Estados Unidos conseguem ir com cada país, para eventualmente depois recuar. Com a Venezuela, a princípio, o tom é de sempre subir, né? O volume e sempre subir e apertar as sanções e as medidas coercitivas contra o país caribenho. Mas a gente viu recentemente, por exemplo, com a Cláudia Sheinbaum no México, o Trump ameaçar as tarifas, a Cláudia Sheinbaum bater no peito e falar, então a gente vai taxar vocês também, e aí o Trump recuar. Então, acho que nesse primeiro momento também é uma medida bem coerente do governo brasileiro, essa de aprovar a lei da reciprocidade, porque também joga um pouco nesse blefe do Trump, né? Então, beleza, você vai ameaçar e você vai subir as tarifas contra o governo brasileiro, a gente devolve as tarifas e vamos ver quem é mais forte nessa disputa, né? Então a tendência é que seja claro, o Trump aplique essas tarifas a partir de 1º de agosto, a não ser que seus assessores mais próximos digam para ele, olha, veja bem, vamos recalcular essa rota, porque tem muita crítica, inclusive interna nos Estados Unidos em relação a isso, né? Então, aí concluindo, né, a resposta, acho que dá para confiar de alguma maneira na palavra do Trump, mas ele entra muito nesse campo do blefe também, né, de ir testando os limites contra os países e ver onde ele consegue chegar, né, até onde ele consegue ir, até onde ele consegue avançar. E acho que o Lula respondeu bem nesse sentido. Ficou marcado o primeiro mandato do Trump por essas idas e vindas, né? Ele anunciar e voltar atrás, e agora, principalmente com a questão tarifária, não só com o Brasil, mas para o mundo todo, essa coisa de ir e vir toda hora. É uma característica, inclusive, do Bolsonaro, né, Lucas? É uma tática que é muito semelhante a vários setores pública da extrema-direita ao redor do mundo, assim, é algo que se repete mesmo. Mas agora, para a gente falar mais de extrema-direita e principalmente essa relação da extrema-direita norte-americana com a brasileira, eu queria chamar o nosso outro convidado aqui do Estrangeiro de hoje, o professor e jornalista José Arbex. Arbex, obrigado pela sua participação no Estrangeiro, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast. Já quero te emendar uma pergunta aqui, é taxação que está sendo muito ligada ao Bolsonaro e ao governador de São Paulo, Tarcísio, né? Tarcísio de Freitas. Te pergunto, Arbex, essa taxação, essas sanções foram de fato um tiro no pé da extrema-direita? E mais, dá pra gente já cravar que pode ter lançado aí as principais bandeiras, as principais plataformas para a campanha do Lula em 26? Bem-vindo ao Estrangeiro, professor. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, uma honra participar dessa conversa, um prazer. Eu respondo com uma pergunta. Essa pergunta é fundamental. Vocês já comeram jabuticaba hoje ou não? Te dizer, professor, que tem um pezinho de jabuticaba lá em casa, tá carregado, viu? Porque é o tal negócio, né? O Lula, eu particularmente critico bastante aspectos da política exterior do Lula. Particularmente eu acho que ele estava puxando o freio de mão dos BRICS e não aderiu ainda à nova rota da seda, o que eu acho um erro. Mas de vez em quando o Lula vem com umas bombas dessa aí e falou lá pro Trump chupar jabuticaba, porque companheiro Trump deve chupar jabuticaba, porra. E o que o Lula tá dizendo é o seguinte, não enche o saco, pô, vai cuidar da sua vida, vai chupar jabuticaba, quer dizer, eu acho que o Lula conseguiu traduzir, para variar um pouco, como ele é genial nesse aspecto, ele conseguiu traduzir o sentimento que essa ameaça do Trump produziu no Brasil. Quer dizer, você teve coisas inusitadas. Editorial do Estadão, que, como todo mundo sabe, o Estadão é um jornal comunista, né, de extrema esquerda. E o editorial, o Estadão faz um editorial qualificando o Trump como um mafioso. Quer dizer, e aqueles que estão associados ao Trump como bandidos. Quer dizer, isso o Estadão. O general Mourão, que é outro comunista de carteirinha, dizendo que é inaceitável o que o Trump está querendo fazer. Quer dizer, nesse sentido, foi um tiro no pé.
é evidente. Eu acho que eu vou fazer uma analogia aqui, claro, e como toda analogia tem que ser, então, cuidado, porque tem suas diferenças, etc e tal. Mas o que está acontecendo no Brasil é semelhante ao que aconteceu no Irã. O Israel e os Estados Unidos atacaram o Irã, apostando que haveria uma insurgência da população contra o governo iraniano, queriam depor o governo iraniano porque ficariam irritados, em pânico, com o ataque feito por Israel e pelos Estados Unidos. E o que aconteceu foi o contrário. Eles unificaram um país, unificaram a nação do Irã em torno da defesa do governo contra o imperialismo. Aqui no Brasil foi um negócio semelhante, quer dizer, um erro de cálculo tremendo. Agora, tem uma coisa aí que eu quero qualificar. Não é tanto uma ameaça contra o Brasil, especificamente, porque se você pegar a carta que o Trump endereçou ao Brasil e tirar o primeiro parágrafo, ou o primeiro e segundo, o começo da carta, em que ele fala do Bolsonaro e etc e tal, o resto da carta é igualzinha, é o mesmo texto. É copia e cola da carta que ele mandou para a África do Sul, da carta que ele mandou para todos os outros países. É a mesma carta. O que muda é o cabeçalho. No caso da África do Sul, por exemplo, a desculpa foi que a África do Sul estaria promovendo o apartheid contra a população branca da África do Sul. Quer dizer, você tirou esse parágrafo, o resto está igual. O que é que explica isso? Eu não acho tanto que é blefe, eu não acho tanto que é uma jogada para ver até onde o país vai. Eu acho que é uma posição de desespero. É uma posição de desespero do Império. O Império está perdendo a hegemonia. A nova Rota da Seda, você, Lucas, deve saber melhor do que eu, já agrega 155 países do mundo inteiro. 53 dos 54 países da África já fazem parte da nova Rota da Seda. 20 países da América Latina já fazem parte da nova Rota da Seda. E se você fizer hoje um mapa de todos os países que têm como principal parceiro comercial a China e pintar de vermelho esses países, o mapa do mundo dá praticamente vermelho. Pouquíssimos países têm como principal parceiro comercial hoje os Estados Unidos. Então, isso aí dá uma medida do tamanho do recuo que o imperialismo está sendo obrigado a engolir. E a resposta em desespero é isso. Quer dizer, os caras estão fazendo um jogo truculento. É um jogo propositalmente truculento. É um jogo que ignora as instituições multilaterais, ignora a Organização Mundial do Comércio, ignora até o G20, ignora a União Europeia. Agora está arrumando treta com o Japão e a resposta do primeiro-ministro japonês foi extremamente dura, lembrando que o Japão é o principal credor dos Estados Unidos e que tem 1 milhão de trabalhadores estadunidenses trabalhando em indústrias japonesas, portanto, o Trump que se cuide. Quer dizer, ele está fazendo um discurso duro de ir para cima porque ele não tem outra opção dentro da lógica dele de um império que está perdendo a sua hegemonia. E estão rasgando agora, as próprias regras do jogo, né, professor? Regras que eles mesmos inventaram, né? Ele tá jogando no lixo essas regras. Né? Essas regras que foram inauguradas em 45, após a Segunda Guerra Mundial, com os acordos de Bretton Woods, que criou o Banco Mundial, criou o Fundo Monetário Internacional, a ONU, criou as instituições multilaterais, isso tudo está sendo tirado no lixo pelo Império. Agora, numa posição, e aí é que está o ponto, em que o Trump está extremamente fragilizado. Né? Se a gente for analisar a situação interna dos Estados Unidos, aquilo lá está um vulcão à beira da explosão, tem uma ebulição social acontecendo, um escândalo, um mega escândalo acontecendo, talvez o maior escândalo da história dos Estados Unidos, que são os arquivos Epstein, que mostra que o Jeffrey Epstein tinha uma rede de pedofilia, em que ele aliciava meninas. Essas meninas tinham relações com figurões dos Estados Unidos, circulam os nomes do Bill Clinton, os nomes do Bill Gates, e, claro, o nome do próprio Trump. E hoje já se diz abertamente, para quem quiser ouvir, em tudo quanto é lugar, que o Jeffrey Epstein era um agente do Mossad, serviço secreto israelense, que trabalhava para Israel
e que usava esses vídeos como chantagem sobre os figurões lá dos Estados Unidos, os presidentes dos Estados Unidos, inclusive o próprio Trump. Quer dizer, você tem um mega escândalo ali dentro dos Estados Unidos que coloca o Trump contra a parede também, ou seja, ele tá nessa posição de atacar os outros países, mas não é uma posição confortável, não é uma posição de poder, de força, é uma posição de fraqueza. É uma pessoal é uma posição de quem está desesperado. E isso provoca reviravoltas fantásticas, como o editorial do Estadão, a declaração do Mourão, e dentro do próprio Estados Unidos, você vê os apoiadores do Trump hoje debandando, os caras estão puxando o carro. O principal porta-voz do Trump na imprensa, até anteontem, era o Tucker Carlson, que é um jornalista cristão, de direita, ex-Fox News. Ex-Fox News, isolacionista. Ele começou essa história de dizer abertamente, claramente, para quem quiser ouvir, ele tem milhões de seguidores, de que o Epstein é um agente do Mossad e que os presidentes dos Estados Unidos estavam sendo chantageados por Israel, então eles estavam trabalhando a favor de Israel. Agora, por que o Tucker Carlson faz isso? Porque ele é um cara que ele genuinamente acredita que os Estados Unidos têm que ser a primeira entre as nações, e ele não suporta a ideia de ter um outro país tutelando os presidentes dos Estados Unidos. Então ele vai lá e faz essa denúncia. Quer dizer, são reviravoltas. Ninguém esperaria que a denúncia de Israel hoje partisse de um cara cristão da extrema-direita. Ninguém esperaria um editorial como esse do Estadão. Está acontecendo isso porque nós estamos vivendo uma situação excepcional no mundo inteiro, e é uma situação que tende a multiplicar conjunturas e quadros como esses que ninguém espera. Quer dizer, então, eu acho que do ponto de vista do governo Lula foi um presente colocado na mão dele. Eu não sei se o governo Lula vai conseguir aproveitar esse presente e mobilizar a nação brasileira contra o imperialismo, que é o que ele devia fazer hoje, decididamente. Devia mostrar claramente que dentro do Congresso Nacional existem aqueles que são a favor do imperialismo, a favor da intervenção, e existem os brasileiros que não suportam a intervenção e que são a favor da soberania nacional. E mostrar isso claramente pelas redes sociais, chamar um pronunciamento nacional em rede de televisão e rádio, dizer isso com todas as letras, esclarecer a população, mostrar o que está em jogo hoje, para capturar esse momento, capitalizar em cima desse momento e fazer uma ofensiva que definitivamente poderia resolver as eleições de 2026. Não sei se ele vai fazer isso, eu acho que, como eu disse no começo, ele vacila em relação à política externa, ele ainda está puxando o freio de mão dos BRICS, não entrou na nova Rota da Seda, eu acho que ele vacila em declarar que o Brasil faz parte do Sul Global e que está comprometido com o Sul Global. E, aliás, vacila mais ainda ao não dizer que o futuro dos próprios empresários brasileiros, o futuro do agronegócio no Brasil, depende muito mais das alianças que se fizer com o Sul Global do que esperar gestos de boa vontade dos Estados Unidos. Quer dizer, essa é a oportunidade de dizer isso. Outro dia eu recebi pelo WhatsApp uma conversa entre ruralistas. Os ruralistas estão dizendo isso, eles estão dizendo isso. Então tem um cara lá que estava irritadíssimo, um produtor rural, acho que do Espírito Santo, dizendo o seguinte: sabe aquele milhão, estava dizendo para outro ruralista nessa conversa, sabe aqueles milhões que a gente ia receber com exportação agora, lá para os Estados Unidos? Então, acabou, né? Não tem mais exportação para os Estados Unidos, né? Estamos ferrados. O que nós vamos fazer? E aí ele fala: eu aproveito para mandar um recado para o Bolsonaro. Vai. Não vou reproduzir o recado. Todo mundo já sabe. Censurado, porque estamos aqui ao vivo na Rádio FM, aqui às 11h19 da manhã. Abex, você citou agora Estadão, aí tivemos também editorial da Folha de São Paulo, do Globo. Isso acaba que manifesta a posição do próprio setor privado, desses próprios setores da burguesia brasileira, que é indústria e agro, né, que se reuniram inclusive com o governo e estão aí com uma ponte de diálogo com o governo Lula para justamente tentar uma negociação, né, Rodrigo? Do ponto de vista prático, Lucas, foi isso que o governo fez. Chamou para o diálogo para tentar mais prazo, para tentar mostrar uma coalizão em torno de uma resposta que venha a ser dada oficialmente pelo governo brasileiro para o Trump. Exato. O Lorenzo, voltando para a conversa aqui, podia comentar com a gente sobre
essa iniciativa do governo brasileiro. Ele chegou a pentear na primeira resposta sobre a Sheinbaum no México, talvez a Venezuela tenha alguma experiência em união entre governo e empresariado para dar resposta às sanções. Criação de consensos, né, entre Estado e setor privado, né? Que são muito diferentes, adversários políticos, mas conjunturalmente se unem em torno de uma pauta em comum, que é isso que o Trump deu, o Arbex estava dizendo agora, nos deu de presente, de presente ao governo Lula, né? Lorenzo, quer chegar de volta para a conversa e comentar com a gente sobre essa iniciativa do governo brasileiro, capitaneada pelo Alckmin? Temos paralelos? O que ela já surtiu de efeito prático? Exatamente. Acho que o professor ele pontuou muito bem essa coisa de um presente, né? Ter sido um presente para o governo Lula. Porque é isso, por mais que o Brasil não tenha, né, essa burguesia nacionalista, desenvolvimentista, na hora que sente no bolso, né, acho que todo mundo corre para garantir o seu, né, para defender o seu lado. E esse é o caso do empresariado brasileiro hoje, né? Acho que o empresariado brasileiro ele precisa, né, recorrer a encontrar saídas, porque ele se vê prejudicado nesse sentido, né? Principalmente aqueles produtores que exportam, né? Como vocês bem colocaram, que exportam para os Estados Unidos, né? O professor até citou o caso das exportações de ganhar milhões, né, e de deixar de ganhar milhões. Esse paralelo se encontra, sim, em outros países, né? Aqui na Venezuela é muito claro isso, né? Depois de um tempo das sanções, né, depois que o Trump aperta, e enfim, os Estados Unidos apertam as sanções contra a Venezuela, num primeiro momento é claro que o empresariado se coloca contra, né, o governo nacional, principalmente um governo que se diz socialista, né, que diz ter um projeto socialista. Mas, no segundo momento, o próprio empresariado passa a defender a indústria nacional, a produção nacional, né, a agricultura nacional. E um grande exemplo desse aconteceu na Venezuela, né? A Fedecâmaras, que é uma das principais representantes do empresariado venezuelano, desde de 2023, do final de 2023, metade de 2023, já começou a se posicionar contra as sanções, né, no país. Em determinado momento, esse grupo teve uma participação até golpista, né, na Venezuela, tentando derrubar o governo do Chávez, mas num segundo momento se coloca contra as sanções dos Estados Unidos e começa a entender que esse tipo de bloqueio, né, e esse tipo e no caso do Brasil, né, essas tarifas acabam prejudicando o empresariado nacional, né? Então, o governo venezuelano aproveitou essa situação, sim, aqui no caso, fez essa aproximação, né, deu esse aceno para o empresariado local, chamou para conversa, fez uma série de reuniões com os empresários para também afinar essa estratégia, afinar o discurso de alguma maneira, mas também o posicionamento público, né, em relação às sanções e às medidas que o governo adotaria. Acho que nesse caso do Brasil também é uma possibilidade, né? O Lula encontra essa brecha de poder chamar, né, o empresariado, como o professor bem pontuou também, de colocar no primeiro plano a questão da defesa da soberania nacional, a questão do imperialismo, trazer à pauta o imperialismo, né, como uma questão prioritária na política externa brasileira, né, a defesa e se posicionar contra o imperialismo, né? Então é um presente mesmo que cai no colo do governo Lula, e aí nesse caso da economia também é de agregar, né? Também é de trazer para si, trazer para o seu lado uma parte de alguns empresários, como eu disse, se não são nacionalistas e não embarcam num projeto de desenvolvimento nacional, ao menos que querem defender o seu lado, né? Então acho que existe esse paralelo sim, né? Nos países da região, no caso da Venezuela, isso é muito claro, né? Um país que é sancionado, que é bloqueado, passa muito por isso. E a mesma coisa acontece na China, de alguma maneira, né? O governo do Xi Jinping também consegue aglutinar para si, né, as empresas locais, as empresas nacionais, em pró, né, claro, de um projeto próprio. Então é sim um presente que o Lula pode aproveitar. A bola está quicando, né? Na frente do gol, ele precisa, né, chutar, finalizar e aproveitar essa situação. E assim como o Arbex citou o caso do Irã, né, que uma hostilidade externa criou uma coesão nacional, na Venezuela ocorreu algo semelhante, né, com esse lance do setor privado, assim, né, que historicamente vinha apoiando a extrema-direita, setores da direita, mas que agora acabam se juntando ali em torno de um projeto do próprio governo de tentar diversificar a economia e incentivar outros setores que não o petroleiro, né? Que tem a ver com esse momento mais estável da economia venezuelana, exatamente, né,
Agora, Arbex, gente, para quem não sabe, Arbex, o primeiro editor-chefe do Brasil de Fato, impresso por muitos anos, né? Uma honra tê-lo aqui conosco. Nos honra né? muito a participação, é verdade. Achei importante pontuar, Arbex, mas tu comentaste na tua primeira resposta sobre o Trump mandou a mesma carta para a África do Sul e para o Brasil. Há um direcionamento contra o Sul Global que tenta se organizar, né? Eu estava lá na cobertura do BRICS, pegamos a declaração final do BRICS, não cita os Estados Unidos uma vez, diretamente, mas indiretamente várias, né? SWIFT, desdolarização, soberania, Big Techs, cita os Estados Unidos indiretamente muitas vezes, né? Mesmo assim, né, bom, no dia seguinte, no segundo dia de BRICS, da cúpula do BRICS, o Trump vai lá e anuncia uma sanção de 10% para quem aderir à loucura do BRICS, né? Sentiu, né? Sentiu. A imprensa internacional sente. A gente ouvia os correspondentes falando, assim, duvidando do BRICS e tal. Arbex falava sobre o Lula hesitar em embarcar de vez no BRICS. Mas eu queria justamente que tu aprofundasse um pouco essa análise sobre o Sul Global, né? Sobre a reação de Washington num desespero de decadência do império e a construção de alternativas, se o BRICS é esse caminho, se há outros blocos além do BRICS que podem construir alternativas com os quais o Brasil pode dialogar, pensando inclusive num cenário dessas sanções entrando em vigor, né? Não, existem muitas possibilidades. Existe o ASEAN, existe a Comissão Permanente lá de Xangai, existe o Mercosul, existem várias possibilidades de aglutinação e de interlocução nesse sentido. Agora, tem uma iniciativa, que é a Nova Rota da Seda, e particularmente dentro desse quadro geral da Nova Rota da Seda, os BRICS, que são alternativa concreta, até porque está em franca discussão aquilo que mais apavora o Império, que é eliminar o dólar como moeda obrigatória internacional. Quer dizer, você começa a adotar moedas locais para fazer o câmbio, aquilo que o Lula disse. Eu não tenho porquê, ao negociar, sei lá, com a Arábia Saudita, ou negociar com a França, ou negociar com a Indonésia, ou sei lá com quem, eu não tenho obrigação nenhuma de usar o dólar. Por que eu vou usar o dólar? Eu posso usar outras moedas. E isso é o pânico dos Estados Unidos, porque eles vão perder o controle das finanças internacionais, já estão perdendo. Isso aí que eles não podem aceitar. Agora, tem uma coisa, um componente que nós temos que inserir nessa discussão de uma forma decisiva, e eu fico muito preocupado quando não se discute isso, que é o seguinte: nenhuma resistência ao imperialismo vai conseguir ser bem sucedida se o povo não entrar em cena. Não tem jeito. Nós não podemos depender da boa vontade de um Mourão da vida. Nós não podemos depender dos editoriais do Estadão. Nós não podemos depender da existência de uma burguesia, talvez burguesia nacional, se é que existe um negócio desse, que vai fazer frente ao imperialismo com base em princípios. Eles podem hoje estar do nosso lado, mais ou menos do nosso lado, e nós temos que aproveitar esse impulso, porque a pressão do Trump empurrou os caras a adotarem uma postura contra as medidas que o Trump adotou. Mas isso seria uma ilusão acreditar que esses caras são nossos aliados. Não são, são nossos inimigos. E eu acho que tanto o caso da Colômbia, com Gustavo Petro, quanto o caso do México, com o Obrador, e agora com a Sheinbaum, quanto o caso evidente da própria Venezuela, ou da Bolívia, do Evo Morales, são todos eles mostrando o seguinte: o caminho para você enfrentar as pressões do imperialismo é a mobilização popular. Sem a mobilização popular independente, você não enfrenta o imperialismo. Como é que faz o Petro? O Petro, mesmo a Colômbia sendo um país que está há 200 anos em guerra civil, mesmo enfrentando pressões brutais, exercidas pela própria embaixada dos Estados Unidos na Colômbia, mesmo sofrendo todos os ataques da extrema-direita e até ameaças de assassinato permanentes, como é que o Petro faz para enfrentar essas pressões? Ele convoca o povo, e ele acabou de conseguir passar uma reforma trabalhista importante na Colômbia, apesar do Congresso colombiano e contra o Congresso colombiano, diga-se de passagem, ele conseguiu impor, com mobilização popular, uma reforma trabalhista importantíssima. Como é que o Obrador resistiu às pressões lá no México? E o México é fronteira com os Estados Unidos. Você quer uma coisa mais perigosa do que ser fronteira com os Estados Unidos? Quer dizer, o Obrador, como é que ele enfrentou? Todos os dias o Obrador estava nas redes sociais, todos os dias.
esclarecendo a população sobre o que o governo estava tentando fazer, quais eram as pressões que o governo estava sentindo, quais eram os problemas que o governo estava enfrentando e quais eram os interesses da população nesse quadro todo. Na Venezuela, quem garantiu a volta do Chávez ao poder depois do golpe não foi a burguesia venezuelana, ao contrário, a burguesia venezuelana inteira fechou com o imperialismo para tirar o Chávez. Uhum. Quem garantiu a volta do Chávez foi a população na rua, 1 milhão de pessoas manifestando em Caracas, exigindo a volta do Chávez, senão ele teria sido, sei lá, estaria vivo, teria sido provavelmente assassinado durante os dias do golpe. Quer dizer, quem garante os interesses nacionais e a soberania nacional é o povo organizado na rua. Agora, aqui nós enfrentamos o problema do governo Lula, que não se comunica com o povo. E quando eu digo não se comunica com o povo, eu não estou falando só de grandes questões políticas. Eu vou dar um exemplo agora, que eu vi outro dia, para deixar bem claro o que eu estou falando. Vocês ouviram falar do MED? MED? Não, MED não, Arbex. Então, aí que tá. O MED é um negócio que chama Mecanismo Especial de Devolução. Certo. Sabe o que é isso aí? O Banco Central criou esse mecanismo. Certo. Para fazer com que pessoas que sejam vítimas de golpe de vigaristas na internet. Você caiu num golpe de um vigarista na internet. Uhum. Você depositou dinheiro na conta do vigarista, achando que você estava comprando, sei lá, um computador, e não era nada disso. Você simplesmente deu o teu dinheiro para o vigarista. Você percebeu que é golpe. O MED, que o Banco Central criou agora, permite que você se comunique com o teu banco, por exemplo, o Banco Itaú ou Bradesco, sei lá o quê, e diga, olha, caiu em golpe. O banco é obrigado a abrir um protocolo de investigação. Esse protocolo de investigação é enviado para você, você remete ele para o Banco Central. O depósito que você fez na conta do vigarista fica paralisado. Certo. Ou seja, você não perdeu o teu dinheiro, está paralisado o teu dinheiro. E se for comprovado que é golpe, o banco tem que devolver o dinheiro para você. Isso é um negócio fundamental para o povo que está sofrendo golpe atrás de golpe. E assim, milhões de brasileiros estão sofrendo esse golpe. O volume total de dinheiro envolvido nesse golpe são bilhões de reais. Ninguém está sabendo. Por que ninguém está sabendo? Porque o governo não divulga. Nem o pessoal do Brasil de fato está sabendo disso. Porque o governo não divulga aquilo que o governo faz. Esse release não veio pra gente. Não chegou. Não veio pra gente, não fala, não faz. Quantos cursos nós já fizemos dentro da PUC para formar comunicadores populares? Gente, militantes, ativistas do MST, do MTST, de várias organizações populares, de favelas, periferia, fazem o curso de comunicação popular para entender como é que se faz a batalha contra a direita nas redes sociais e como é que nós podemos responder a guerra movida pela extrema-direita nas redes sociais. Então, nós formamos comunicadores populares. Curso de 2 meses de extensão. Bastaria o MEC, Ministério da Educação e Cultura, lançar um programa de pós-extensão, de pós-graduação em cursos de extensão das universidades federais, que tem curso de comunicação, e botar as universidades federais do Brasil inteiro para fazer convênios desse tipo, com favelas, comunidades, movimentos populares, movimentos sociais, e formar comunicadores sociais comunicadores populares no Brasil inteiro, usando a rede das universidades federais. Por que ele não faz isso? Porque não enxerga a importância da comunicação e não enxerga a importância de botar o povo a par do que está acontecendo. Imagina hoje você poder dialogar pelas redes sociais com a população brasileira para explicar que dentro do Congresso existe meia dúzia de picareta, de vagabundo, que prefere apoiar o Trump contra o Brasil e contra os interesses brasileiros, e que esses caras estão apoiando o Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, e que estão apoiando as pressões sobre o Brasil, as chantagens sobre o Brasil, e isso mostra quem é brasileiro de fato e quem não é. Imagina você mostrar isso pelas redes sociais, organizando a juventude das periferias para fazer esse tipo de denúncia e convocar mobilização, se necessário, sempre que necessário. Quer dizer, mas não faz isso. Então, o perigo hoje é perder esse momento que nós estamos vivendo. Eu repito, é um momento central na nossa conjuntura,
é perder esse momento porque não falta diálogo com o povo, com a juventude, com a periferia, falta diálogo com os trabalhadores, e nós não podemos ficar dependendo. O Lula, por mais genial que seja, e por mais com as brincadeiras de jabuticaba, etc. e tal, ele consegue criar um clima fantástico de oposição ao imperialismo, é um cara só, é o Lula. Se você não envolver as redes populares nisso aí, nós estamos ferrados. Claro. Nós vamos perder esse momento. Claro. Olha só, e o povo está se manifestando aqui, assistindo o Estrangeiro, viu, Rodrigo Chagas? O pessoal está dizendo aqui no YouTube, ó, é hora de entrar na Rota da Seda, que a gente mencionou aqui, né? O que o Brasil entrou sem entrar, né? Aquela coisa de sócio, parceiro estratégico, mas não aderiu totalmente. O pessoal falando Brasil soberano. Saudações de Marília, São Paulo, aqui, ó. Grande Arbex, ouviram o professor José Arbex, sempre muito bom. Muitos fãs do Arbex aqui. Muitos fãs do Arbex aqui, hein, professor? Tá arrastando multidões aqui no chat do YouTube. Quero dizer e convidar a todos, então, que estão assistindo o Estrangeiro agora, ouvindo a gente aí pela rádio, pelos podcasts, a se inscrever na nossa newsletter, brasildefato.com.br/boletim. Você acessa lá o endereço, se inscreve na nossa newsletter, que é semanal, chega no seu e-mail e vem com o melhor conteúdo do Brasil de Fato, nacional, internacional, as principais notícias, nossas principais reportagens, nossas melhores apurações, os nossos repórteres, toda semana no seu e-mail. É só acessar brasildefato.com.br/boletim, se inscrever porque é gostoso demais, de graça, não paga um centavo, é desdolarizada completamente e você recebe no seu e-mail as principais notícias do Brasil de Fato. Olha só, falando em matérias do Brasil de Fato, dos nossos repórteres, eu queria chamar o Lourenço de volta para a conversa aqui e falar de uma matéria que ele fez na semana passada aqui no Brasil de Fato, sobre uma tática da extrema-direita latino-americana que acaba se refletindo também nessa história toda da taxação, né, Lourenço? Porque a gente observa muito que a extrema-direita venezuelana, a cubana, a colombiana, aí assim, voltando mais para o século XX ainda nas ditaduras do Cone Sul, né, Argentina, chilena, uruguaia, estão em peso nos Estados Unidos, mais especificamente ali na região Miami, na Flórida, né, que é um reduto ali desses setores latino-americanos nos Estados Unidos, para justamente pedir a Washington, pedir a Casa Branca ações para desestabilizar governos de esquerda aqui na América do Sul, na América Latina. E dessa vez, a extrema-direita brasileira foi a protagonista desse movimento, né? Você escreveu uma matéria sobre isso, Lourenço. Queria que você destrinchasse um pouco aqui melhor para a gente essa tática desse setor político brasileiro e latino-americano. É muito interessante, né, Lucas? Porque é impressionante como é um Ctrl-C, Ctrl-V de um modelo que foi implementado por outros países, né, por outras direitas, extremas direitas latino-americanas, né? Até então, no Brasil, a gente não tinha visto essa tática que foi adotada pelo Eduardo Bolsonaro, né, ao ir para os Estados Unidos, ao fazer o périplo dele nos Estados Unidos ali, buscando apoio de assessores do Trump para tentar colocar até sanções, né, contra alguns agentes, como o próprio ministro Alexandre de Moraes, né? Então é curioso como é essa cópia mesmo de um modelo, Lucas, que não é recente, né? Como você bem pontuou, desde o século XX, as extremas direitas latino-americanas já adotam um pouco essa tática, mas antes, como os Estados Unidos não tinham disseminado ainda de maneira muito ampla a questão dos bloqueios econômicos, apesar de, claro, já adotar isso há muito tempo, né, mas não tinha isso como uma política tão institucionalizada do Departamento de Estado, antes, durante o século XX, foram mais pautados em golpes militares, né, na América do Sul. Mas a partir do começo do século XXI, quando os Estados Unidos efetivamente institucionalizam, né, essa política de sanções e de sanções econômicas, né, medidas coercitivas pontuais contra outras economias, é engraçado como vários setores da extrema-direita de diferentes países vão pedir para os Estados Unidos mais sanções, né? Então eles passam a pedir socorro, né, para os Estados Unidos para sufocar as próprias economias. Isso no começo, na primeira década do século XXI, foi muito corriqueiro aqui na Venezuela, né? Hoje uma das principais lideranças da extrema-direita, que já tem perdido bastante força, mas que nas eleições do ano passado era quem protagonizou pela extrema-direita, Maria Corina Machado. Em 2005 ela já foi visitar o George Bush para pedir sanções, né, ou pedir medidas contra a Venezuela, e principalmente para financiar a ONG que ela tinha, né, a ONG Summit,
que era uma ONG que se dizia preocupada com a democracia no país, mas que na realidade estava articulando com outras instituições, né, com a USAID, principalmente, estava sendo financiada pela USAID, e articulando com outros organismos, como o NED, né, aquele braço, aquela ONG americana também, estadunidense, que se diz preocupada com a democracia nos países, para instrumentalizar uma série de opositores aqui no país e tentar mobilizar, né, movimentar o cenário político em torno da extrema-direita local, né? O mesmo foi visto na Nicarágua, né? Opositores nicaragüenses foram para os Estados Unidos para pedir sanções. Cuba também é recorrente, né, os pedidos de sanções pelos Estados Unidos, mas até então se limitavam a esses países, né, que têm modelos políticos mais radicalizados, né, ou seja, projetos políticos, por exemplo, como o da Venezuela, que se diz uma revolução. Então, então a gente não tinha visto de maneira tão difundida em outros países como no Brasil, né? E aí é curioso como o modelo é exatamente o mesmo, se reunir com empresários americanos, estadunidenses, se reunir principalmente com assessores da Casa Branca para tentar negociar medidas contra o próprio país, né? Como a gente já falou, né, nas perguntas anteriores, o professor também já indicou um pouco isso, o que acaba sendo um tiro no pé dessa própria extrema-direita, né? Porque muitos opositores locais acabam também entendendo que isso prejudica a economia local, né? Então, o Guaidó, por exemplo, o Juan Guaidó, que no final em 2019, 2020, ganhou proeminência como uma liderança da extrema-direita venezuelana, quando ele vai para Miami e pede e tenta articular mais sanções contra a própria Venezuela, com o tempo ele vai perdendo fôlego e apoio dentro do país, né? Então, dentro da direita venezuelana, que começa a entender ele como um cara que só vai lamber a bota nos Estados Unidos e que não está preocupado efetivamente com a Venezuela, né? Então, ele vai tentar garantir o dele nos Estados Unidos, ganhar projeção política lá, mas que vai acabar prejudicando o próprio país, né? Então, e terminou indo morar em Miami, né, Luiz? Exatamente, que é o fim que eles levam, né? Por exemplo, os próprios opositores da Nicarágua hoje moram na Flórida também, né? Os principais. Então é curioso como como essa costura que é feita entre a extrema-direita latino-americana, né, a extrema-direita desses países, também acaba tendo esse mesmo fim, né? Que é muito provavelmente o que vai acontecer com os Bolsonaro, né? Algum deles vai acabar vivendo nos Estados Unidos, no final das contas, se é que o próprio Jair Bolsonaro não vai tentar fugir para os Estados Unidos, como fizeram tantos outros, né? Então, acho que esse acaba sendo um roteiro muito parecido entre todas essas extremas-direitas, de um Ctrl-C, Ctrl-V que agora a família Bolsonaro adota. Dudu Bolsonaro já tá lá, né? Já tá... E não volta. Ô Lucas, a gente estava falando bastante aqui sobre consequências políticas dessa manobra Trump-Bolsonaro, mas eu queria perguntar para o Arbex, aproveitar a expertise dele. Professor, a gente passou aqui os últimos dias estudando a balança comercial Brasil-Estados Unidos, comparando com a China, tentando entender impactos de curto e de médio prazo com essa sanção em vigor para a economia brasileira. E a gente nota que uma diferença da relação comercial entre China e Estados Unidos é que os Estados Unidos compram mais produtos com valor agregado do que a China, apesar de comprarem também muitas commodities, né? São também fonte de investimento estrangeiro direto no Brasil. Qual seria uma análise possível de impactos econômicos, inclusive pensando no plano de reindustrialização do Brasil, de curto e médio prazo, com essa sanção de 50% em vigor? Bom, primeiro que nós não podemos comprar as dores dos capitalistas brasileiros, né? Quer dizer, através da imprensa, fica parecendo que as perdas que os capitalistas vão sofrer são as perdas que o povo brasileiro vai sofrer. Não é verdade. Quer dizer, a coisa que o Marx fala, né? A burguesia é uma classe que apresenta como interesses universais os interesses da classe, da própria classe. Quer dizer, a burguesia finge que todo mundo está interessado na mesma coisa que ela, a burguesia, está interessada. Isso não é verdade. Quer dizer, então, isso em primeiro lugar.
Nem sempre as perdas que os empresários vão sofrer vão ser as perdas que o povo brasileiro vai sofrer. Não é verdade. Segundo, que em termos de proporção, o total do comércio com os Estados Unidos representa 2% do PIB brasileiro. 2%. Quer dizer, não é um negócio do outro mundo que indica que... vamos supor que acabasse todo o comércio hoje, vamos supor, só para efeito de demonstração. Supor que a partir de hoje acabou todo o comércio, não tem mais nada a fazer, acabou. Vamos ignorar os Estados Unidos vai ignorar o Brasil. Seriam afetados 2% do PIB imediatamente. Mas esses 2% do PIB não seriam paralisados, porque existem outros compradores, existem outros países, outros governos, existe a China, existe a União Europeia. E o nosso mercado interno, né? Claro, é aí que eu ia chegar. Existe o mercado interno. Então, você tem aí a possibilidade do governo, por exemplo, estocar alimentos, estocar produtos, inclusive como forma de pressionar o mercado para baixar o preço da comida, comprando a produção dos caras que não vão vender mais para os Estados Unidos. O governo pode fazer isso perfeitamente. Quer dizer, haveria um certo choque em algum setor da economia? Haveria um certo choque, mas nada de impressionante, assim, é que a mídia faz barulho porque, claro, quem vai perder muita grana aí, se não encontrarem outras saídas, seriam os produtores, os burgueses, mas não é verdade, quer dizer, aliás, é hora de rever, inclusive, um negócio, a lei do Fernando Henrique Cardoso, né, que os caras não pagam imposto de exportação. Eu acho que seria o momento de rever as condições. A Lei Candir. Seria o momento de rever, inclusive, essas medidas que foram adotadas anteriormente pelo governo brasileiro para proteger os produtores brasileiros. Quer dizer, eu acho que é um momento de colocar em revisão tudo isso, o conjunto da política em relação ao imperialismo. Mas eu não acho que nós estamos nas vésperas de uma catástrofe, nada parecido. Ao contrário, eu acho que estão se abrindo grandes oportunidades agora. Teve uma moça que falou ontem, eu li em algum lugar, ela falou, oba, agora tem chance da gente tomar o verdadeiro café brasileiro. E não essa porcaria que se vende aqui no mercado interno, porque o nosso melhor café vai para os Estados Unidos. Quer dizer, então, ou o mel orgânico lá acho que é do Piauí, né? Uhum. Mel orgânico. Então, o mercado brasileiro hoje pode ser muito beneficiado. Aliás, como faz a China, né? Como é que a China tirou 800 milhões de pessoas da miséria? Ativando o mercado interno. Né? Criando a maior classe média do planeta, né, professor? Criando a maior classe média do planeta, quer dizer... Outro dia, aliás, eu li uma estatística, é bom que você está aqui, Lucas, até para confirmar ou não, porque é um dado impressionante, que nos últimos 10 anos a China construiu 700 quilômetros por dia de estradas. É um negócio assim... É absurdo, 700 né? quilômetros por dia. Sempre quando a gente pega dimensões chinesas são colossais, né? É absurdo os números. Absurdo, né? Então o Brasil pode aproveitar essa oportunidade agora e olhar para o mercado interno, para a sua classe média, para os trabalhadores brasileiros. Promover reformas para estimular a economia, por exemplo, o fim da jornada 6x1, a taxação dos super ricos, tudo isso para promover o quê? O mercado interno, o consumo interno, o povo com mais dinheiro na mão vai gastar mais, o povo com mais tempo para descansar vai fazer mais turismo, vai viajar mais. Quer dizer, são oportunidades que o governo pode criar de estimular o mercado interno e criar uma nova situação que beneficie a população brasileira. Eu estou longe de ver nisso daí uma tragédia, uma coisa irrecuperável, longe disso. Muito bem, longe estamos de ver a recuperação, mas perto estamos de virar aqui para o nosso segundo bloco, Rodrigo Chagas, porque chegou a hora dele, o Terra Plana. We don't need no education. A Terra é plana. Então tá bom. Muito bem, chegamos aqui para o segundo bloco, essa que é o nosso compromisso semanal com os seus níveis de serotonina, querido ouvinte. A gente vai tentar trazer aqui, dar uma desupilada aqui do noticiário, das neuroses, das paranoias aí que a gente fica enfrentando, acompanhando esse noticiário internacional,
trazendo aqui uma brincadeira, uma gincana, uma competição amistosa, amigável. Cada um de nós aqui vai trazer a notícia mais bizarra que saiu na semana e quem escolhe a melhor, quem escolhe que merece o troféu Terra Plana é o nosso querido convidado, o professor José Arbex. Então, professor, estamos em suas mãos. Já chama aí o nosso querido muchacho caraqueño, Lourenço Santiago. O que você traz pra gente, Lourenço? Fala, Lucas. Então, a da semana, para tentar vencer até que enfim, tentar conquistar alguns pontos para a nossa equipe de correspondentes, foi um anúncio, né, do primeiro-ministro da França, o François Bayrou, que anunciou que pretende cortar 2 feriados na França para ajustar o déficit público, né? Então ele pretende cortar, né, deixar de ter o feriado da segunda-feira de Páscoa na França e o dia 8 de maio, que comemora a vitória dos aliados no fim da Segunda Guerra Mundial. Ele disse que isso, né, com o fim do feriado bancário, ajudaria as contas públicas, assim como também controlar os gastos públicos e diminuir o número de funcionários públicos. Então, é uma receita bem liberalzona, né, eu diria, bem liberal, para tentar ajustar os gastos públicos, mas que para mim pareceu terraplanista, porque é isso, se você cortar 2 feriados, você pode até ter um movimento, 2 dias a mais no ano ali, de movimento financeiro, bancário, mas isso vai ajudar mesmo as contas públicas da França, né? Será que essa é uma medida realmente efetiva ou é mais para vender para um público liberal francês? Me parece que essa segunda alternativa é a mais, e principalmente para dialogar com o empresariado, né? Com os banqueiros franceses, essa parece que é a segunda opção, parece que é a mais acertada, né? Como é que fala posto Ipiranga em francês, Rodri? Como é que fala feriado em francês? Como é que fala Lourenço Santiago? Paulo Guedes em francês, como é que chama? Paulo Guedes. É difícil, né? Difícil. Bom, ele deve saber dizer o nome dele em francês, né? Rodrigo Chagas, o que você traz pra gente essa semana, companheiro? Lucas, ficou marcado no imaginário de quem assistiu a Copa do Mundo de Clubes, né, o Mundial de Clubes da FIFA, esse novo formato de competição estreada nos Estados Unidos, a figura do Trump ali no meio da comemoração dos jogadores do Chelsea, que, inclusive, surpreendentemente, deu um pau no Paris Saint-Germain na final, né? Você gostou? Eu não assisti, cara, a final, não consegui. Mas... Tá bem. Eu esperava que o PSG levasse, mas tudo bem. Deixa pro programa de esporte, o Estrangeiro Esportes. Eu achei que ia Esportes. levar, né? Mas o Chelsea, pelos melhores momentos que eu vi, deu um banho de bola, né? Foi um chocolate. Agora sim, o seguinte, o Trump ficou com a taça. Aparentemente, ele deu uma declaração para emissora oficial do Mundial depois, e realmente o Chelsea levou uma réplica da taça. Se o Fluminense tivesse vencido, Como assim, cara? teria levado uma réplica para casa, porque a original ficou na Casa Branca. E de presente do presidente da FIFA, né? Inclusive, gente, será que no ano que vem tem Copa do Mundo, se o Brasil for campeão? Será que a gente vai trazer uma réplica também para casa, porque o Trump vai embolsar? Tá aí a sanção do Trump, né? Levando o troféu original e deixando a réplica. Nem o troféu escapou das Ele sanções. sancionou o Chelsea? Pelo que eu tô Ele entendendo. sancionou o Chelsea? É a Jules Rimet do século XXI, cara. A Jules Rimet do século XXI. Chocante, hein? Chocante. Saqueou a taça. Casa Branca aprontou mais uma. Veja só, eu vou para os Estados Unidos também e fico ali na Casa Bora Branca, ver. mas de um sujeito que já deixou a Casa Branca, as alamedas ali da Casa Branca há um tempo, que é o nosso querido bilionário Elon Musk, que anunciou que vai fundar um partido nos Estados Unidos, o Partido da América, e vai aí tentar romper com o bipartidarismo hegemônico que leva às eleições. Eu acho assim, por um lado, democraticamente, para os Estados Unidos é até bom que partidos surjam e tal, mas um partido do Elon Musk, de fato, não precisamos de um partido fascista, de mais um, né? Então, assim, chocante que a briga dos dois já estava bizarra, a ruptura dos dois já estava cômica, risível e assustadora, mas agora a fundação de um partido do bilionário, aonde vamos parar? Credo. Com essa, eu me despeço do nosso querido convidado, José Arbex. Professor, muito obrigado pela sua participação. Sabe que aqui a casa é sempre sua, queremos você mais vezes aqui no Estrangeiro. E para quem vai seu voto, por favor, no Terra Plana dessa semana? Bom, primeiro tem um jeito fácil de resolver um eventual impasse sobre a Copa do Mundo, se vem ou não para o Brasil, é só torcer para o Palmeiras.
O Palmeiras não vai ganhar a Copa. Nesse momento, palmeirenses em peso no dislike aqui do... Em segundo lugar, antes de falar meu voto, eu quero dizer, ontem eu participei de uma live e eu lancei um movimento, que eu quero lançar agora também. Frente Anti-Imperialista, Jabuticaba ou Morte. Resumo do episódio. É o EJLN, Exército de Jabuticabeiras de Libertação Nacional. Eu acho que chega dos Estados Unidos, vamos de França. Eu gostei da coisa dos dois feriados aí. Não vai rolar. A França não vai deixar acontecer, mas é o folclore. Tá bom. Muito que bem. Olha só, Lourenço Santiago reagindo aí pro time dos correspondentes, é isso? Até que enfim, né, Lucas? Eu tentei durante muito tempo, né? Pegar Milei, pegar Trump, foi com a França que a gente ganhou, conquistou um pontinho aí. Um abraço, inclusive, pro Gabriel, pro Gabo, né? Pro Serguei, pro Mauro, que a gente segue nessa empreitada aí de tentar virar esse jogo. Cara, olha só, mas o Rodrigo Chagas aqui tá levando uma vantagem pro Durão e quando ele voltar das férias vai até se surpreender, viu? Hoje eu achei que ia ganhar, inclusive, né? Mas você ainda segue na dianteira, cara, com 14 pontos ali. Não, tá certo. Não, mas o Rodrigo Chagas falou mais foi o meu instinto de classe. Claro, não, mexeu com feriado, né, gente? Totalmente. Não, correspondente. Então, exato. A gente tem que fazer um programa especial aqui com os correspondentes e convidar o Arbex para contar as histórias soviéticas pra gente, hein? Tem muita coisa. Nossa. Imagina. Lourenço Santiago, parabéns então, camarada, pelo troféu. Há muitas semanas que não ganhava e obrigado pela participação, volte sempre. Eu só tinha ganho até então com a Bárbara, né? A Bárbara tinha sido a única que tinha levantado a bola para mim. Então, um grandíssimo abraço pro professor Arbex. Um abraço, Lucas. Um abraço, Rodrigo. A todo mundo que acompanhou mais esse episódio do Estrangeiro. A todo mundo que também tá aí nos bastidores, a Letícia, a Lua. Um grande abraço. A gente se vê na próxima. Rodrigo Chagas, sempre um prazer, cara, te ter aqui, dividir a bancada contigo. E bora nessa que semana que vem ainda estaremos aqui, certo? Prazer o meu chamar todo mundo que está assistindo para continuar acompanhando nossa cobertura, que não se encerra nesse programa. Tinha muito pano para manga, mas acompanhem no site, acompanhem na nossa rádio, no YouTube. Continuem conosco. Muito que bem, não desligaremos do assunto deste e dos demais, né? Assuntos importantes do dia e da semana. É isso aí, tá bombando, Lucas. Diz aí pra gente então, Rodrigo, quem é que faz o Estrangeiro? O Estrangeiro é apresentado por mim, Rodrigo Chagas, e pelo Lucas Stanislau, meu companheiro de bancada. A direção é da Camila Salmásio, a produção da Letícia Holanda, a edição e sonorização do Fábio Balbini e na operação do Switcher, Guilherme Kobayashi e Otávio Gabriel. A identidade visual é de Rafael Canoba e no Brasil de Fato, coordenação de áudio e vídeo é da Monize Ravena, coordenação de redes sociais da Rafaela Coure e a direção executiva é da Nina Fidelis. Querido ouvinte, muitíssimo obrigado e até quarta-feira que vem. Até lá.